Olá pessoal, esse é o 7º vídeo sobre a tela Nextion, ITA de Nextion. E hoje vamos continuar falando um pouco sobre os botões, que é esse componente aqui, e também eu vou mostrar para vocês o componente Picture, ou seja, imagem. Então vamos começar o vídeo de hoje, vamos remover aqui essa imagem que nós colocamos aqui no botão. Então vamos clicar aqui no botão. Vamos colocar aqui cor sólida, assim a gente consegue vir aqui no painel e eliminar essas imagens, certo? Vamos dar uma reajustada aqui no tamanho desse botão, tá? Então vamos, aqui nós temos o B0, vamos acrescentar aqui um outro botão, só para a gente ter, para mim mostrar aqui o que eu quero fazer. Vamos colocar aqui nesse botão o texto. Vamos colocar o sinal de mais. E nesse botão aqui, o sinal de menos. Vamos aqui dar uma mexida aqui no tamanho aqui do botão, só para a gente ter aqui uma. Então este aqui está com 41 por 36, então vamos colocar ele 40 por 35 e vamos ajustar esse aqui também para 40 por 35, para ficar os dois botões iguais aqui. Aqui vocês daí já conseguem perceber esses ajustes aqui do parâmetro W e H, certo? Vamos ver agora. Ele está no 316 por 195, então vamos colocar aqui no 315, que é o eixo do X, e está no 195 no Y. Então vamos colocar esse aqui também no 195. Então estão os dois aí perfeitamente alinhados. Vamos zerar aqui o componente número, colocar o valor inicial dele em 0. Vamos dar também aqui uma ajustada aqui no tamanho. Não precisamos esse componente aqui com esse tamanho todo. Vou deixar assim mesmo. Vamos eliminar esse componente de texto. Certo? Aqui então nós temos o setup aqui para nossa experiência aqui com esses dois botões. O que eu vou fazer aqui é quando eu pressionar o botão mais, eu quero que o valor do número desse componente aqui seja incrementado de 1, e quando eu pressionar o valor menos, ele seja decrementado em 1. Então vamos apagar essa programação aqui, que não vamos mais ocupar. Então nós estamos aqui no evento de pressionar, e eu quero que cada vez que eu pressione o botão, o componente número, ou seja, o N0, aumente o valor em 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o N0.val é igual a N0.val mais 1. Certo? Vamos ver se isso aqui funciona. Então, vamos aqui dar um debug. Então, aí está. Cada vez que eu pressiono o botão mais, o componente número é aumentado em uma unidade. Vamos fazer o mesmo agora com o botão menos. N0.val é igual a N0.val menos 1. Se a gente der um debug, então aqui eu aumento e aqui eu diminuo. Perceba que ele vai
para o negativo também, tá? Então aqui está mais uma aplicação para esses componentes aqui do botão, tá? E por enquanto é isso aí. E se eu quiser colocar um limite aqui, por exemplo, que eu vou clicando no botão menos, mas ele não vá para os números negativos, certo? E aqui digamos que eu aperte o botão mais, mas ele vá até somente o 10, tá? Como é que eu posso fazer isso aqui? Então, vamos ver isso agora. Eu já fiz aqui a programação então dos botões para ganhar tempo. Então o que é que eu fiz aqui foi simplesmente um if. Então no botão mais eu vou testar se o valor do componente número for menor que 10, então eu incremento de 1, tá? Em uma unidade. E o mesmo aqui eu fiz para o botão menos, só que aqui se o valor do componente N0 for maior do que 0, eu decremento em uma unidade. Se ele for 0, então essa condição aqui não é verdadeira, ele não executa essa linha. Tá? E se aqui for igual a 10, chegar no valor de 10, também essa condição aqui não é verdadeira, ele não executa essa linha. Então vamos ver isso aqui funcionando. Então se eu clicar o menos, percebo que ele não vai agora para os números negativos, ele não pega valores negativos. Eu vou colocando mais aqui, ó. Menos agora, de novo, não vai, tá? E se eu clicar o mais aqui, ele vai até o valor de 10 e não aumenta mais do que 10. Então vocês podem perceber aqui a versatilidade dessa tela, tá? Aqui a sua criatividade é o limite, tá? Na programação, enfim, para implementar os seus projetos, hein? E agora eu vou mostrar o componente Picture para vocês, que nada mais é do que um componente onde eu coloco uma imagem aqui em algum lugar da tela. Agora eu quero mostrar para vocês o componente Picture, que como o próprio nome já diz, ele serve para carregar uma imagem nessa área aqui da tela, tá? Então ele tem os parâmetros aqui x, y, que são a localização dele dentro da tela, as coordenadas dele dentro da tela, w e h, que é a largura e a altura, tá? Se ele vai ser um componente local ou global, tá? O nome dele é padrão P0, tá? Nome que eu posso alterar, e aqui é onde eu carrego a figura que eu quero associar, a imagem que eu quero associar a esse componente aqui. Então, primeiramente, a gente tem que carregar uma imagem, certo? Eu vou carregar essa imagem aqui. E vou carregar esta imagem aqui. Então, nós temos duas imagens, essa aqui é a 0 e essa aqui é a 1. Vamos associar a imagem 0 como padrão a esse componente. Então aqui eu dou um duplo clique, ele me abre todas as imagens que eu tenho aqui nessa área aqui. Então vamos associar essa imagem aqui e temos aqui a lâmpada apagada, certo? Vamos criar aqui mais um botão. Vamos dar o nome aqui de não sei se ele vai aceitar a barra aqui. Aceitou. Então vai ser um botão liga e desliga. Certo? O que eu vou querer aqui? Eu vou querer que quando eu clicar aqui a lâmpada acende, quando eu clicar novamente a lâmpada apague. Certo? A gente já fez alguma programação nos vídeos anteriores nesse sentido. Então tá aqui o botão. Então nós vamos fazer se
P0.peak for igual a 0, tá? Aí nós vamos então colocar P0.peak igual a 1, certo? Vamos ver else, se não, P0.peak é igual a 0. Ok, vamos ver então se isso aqui vai funcionar. A lógica aqui é o seguinte: ao pressionar o botão, ele vai verificar qual é a imagem que está associada ao componente P0, que é o componente Picture. Se for 0, se tiver a imagem 0 associada, ele vai mudar para 1. Se não, ele vai mudar a 0. Ou seja, se não tiver a 0 aqui, vai estar a 1, naturalmente. E aí ele vai mudar para 0. Vamos ver se isso aqui funciona. Aqui, pessoal, o erro aqui, tá esse igual aqui é de atribuição, o igual de, aqui tem que ser 2 iguais, certo? De comparação. Então, vamos ver. Então, tá aqui, nós temos esses nossos botões aqui funcionando normalmente. Se eu clico, a lâmpada acende. Eu clico de novo, a lâmpada apaga, certo? Então, tá aí funcionando, mais uma programação, mais 2 componentes. Esse aqui é um componente bem simples, mas aqui vocês podem associar aqui qualquer imagem, podem criar uma imagem, enfim, como eu disse antes, a criatividade aqui é o limite, tudo vai depender do que o seu projeto pedir. Então, mais um componente estudado aqui. E até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Um abraço. Até a próxima.